Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Mas antes de entrar no tema aí, eu queria pedir você que não se inscreveu, que faça agora mesmo, abençoado, e já deixa o seu like aí. Você já sabe que vem coisa boa? Já deixa o like aí. E se possível, abençoado, por favor, comentem também. Queridos, dentro do sistema religioso, e muita gente às vezes fica um pouco chateado comigo, porque eu estou sempre batendo no sistema religioso, mas queridos, nós temos que trazer à tona para que aqueles que estão lá no sistema possam pelo menos pensar, dar direito a eles de pensar, será que realmente isso está certo, será que isso está errado? Porque com certeza todos aqueles que ouvem a graça jamais voltam a ser o mesmo, porque essas palavras têm o poder de mudar o homem, de mudar a forma de pensar do homem, e isso que é mais importante, ok? Não fique aborrecido não, nós temos uma palavra tremenda hoje sobre anjos, tá? Então existe uma doutrina chamada angelologia, que é uma parte do estudo da teologia, que estuda os seres angelicais. Dentro dessa doutrina, existem os mais variados pensamentos e tudo ligado ao misticismo. Quando fala de anjo, a pessoa já vem aquela coisa mística, né? Vem aquela imagem daquele ser com a asinha. Então, os bebezinhos lindos que eles pintaram aí, isso aí foram quadros pintados na Idade Média. Eu vou falar também um pouquinho da Idade Média. Então, quando se fala em anjo, existem vários pensamentos. Por exemplo, lá se ensina que existe anjo para tudo, né? Inclusive para a morte. E quando se pensa em anjo da morte, logo vem à mente o quê? Uma figura aterrorizante, com uma capa preta, que anda por aí com uma foice na mão e se aproximam daqueles que estão marcados para morrer. E isso ganhou força, conforme eu falei, na Idade Média, também conhecido como a Idade das Trevas, uma idade muito negra para a história da igreja, dessa que se diz igreja, ou seja, da religião cristã, onde os líderes daquela época levavam a sua congregação para o cemitério, abençoado. Eles realizavam aqueles cultos dentro do cemitério para aplicar sermões de morte, olha só. Outros levavam caveiras para os púlpitos para amedrontar as pessoas, dizendo assim, ó: eis aí o teu fim, pecador, você que vive a vida toda pecando, né? Vocês não frequentam a igreja, vocês não se batizam, vocês não cumprem as indulgências da igreja. E assim forçavam as pessoas a ficarem submetidas pelo medo, e isso era uma obrigação deles praticarem. Então tudo que os líderes ensinavam naquela época, ordenavam, né, bem da verdade era uma ordem, todos se submetiam por causa dessa doutrina negra, tanto dos anjos como de outras doutrinas que nós estamos vendo aqui nesse canal. Agora, abençoados, será que essa história da morte, de anjo da morte, é verdade? A Bíblia fala mesmo em anjo da morte? Ou será que essa é mais uma história ou uma mentira do sistema religioso? É isso que vamos ver nessa mensagem. E também vamos mostrar o nosso posicionamento em relação a anjo. Preparados? Graça nele! Minha família da fé, queridos eleitos predestinados, estamos diante de um grande tema. Meus queridos, a verdade é que cada religião, cada seita, ela tem a sua interpretação da morte ou do anjo da morte. Por exemplo, no judaísmo tem um anjo conhecido como Azael, que ele é dado como anjo da destruição. E dentro do judaísmo existe uma corrente forte que se crê que Azael é o anjo da morte. Já no islamismo, também é uma outra religião muito grande no mundo, eles têm lá o seu anjo da morte e o nome dele é Malak Almat. E há os que creem que o anjo Miguel também atua nessa área da morte. Tem um livro apócrifo chamado O Testemunho de Abraão. Vocês sabem o que é um livro apócrifo? Os livros apócrifos foram os livros que fazem parte
dos livros históricos que acompanham a Bíblia, ou que foram achados na época da Bíblia. Tanto do Antigo Testamento, escrito em hebraico, como também do Novo Testamento em grego. E a igreja, o que ela fez? Ela pegou todos aqueles livros da época, né? E eles se reuniram lá nos concílios e sabe como é que acontece dentro do concílio? 10 padres votam que sim e 11 dizem que não. Então prevalece aquela maioria do voto. E aí fizeram o compêndio da Bíblia, que se chama biblioteca. Aí botaram o livro Gênesis, Deuteronômio, Levítico e vai até Apocalipse. São os livros conhecidos como canon. A igreja falou que esses livros aqui são sagrados. Os outros são apócrifos. E dentro da facção chamada protestantismo, que se dividiu da romana, da católica romana, existe diferença em seus livros. Por exemplo, os protestantes, que são os gospels, eu chamo de gospels, eles têm menos livros do que a igreja católica. Por quê? Porque os livros da igreja católica têm mais, se não me engano, não sei se são 11 ou 12 livros apócrifos. Então vocês notem que até mesmo dentro do compêndio bíblico existe uma diferença entre eles. E esses são conhecidos como livros apócrifos. Aí você me pergunta assim, André, e nós em graça? Nós podemos considerá-los? Eu acho uma incrível fonte de conhecimento, que com certeza agregará muito para nós e também nos traz luz aos acontecimentos históricos. Alguns eu considero sem pé nem cabeça, porém em graça o apóstolo nos disse o quê? De tudo retém o que é bom. E nós temos a habilidade dada por Deus para respeitar o livro dentro do seu contexto histórico. E não pegar aquelas histórias e descontextualizá-las e aplicar nos dias de hoje. Nós não podemos fazer isso. Então lá nesse livro chamado Testemunho de Abraão, diz que o arcanjo Miguel falou assim, Abraão, você vai morrer. Então Abraão pede a Deus para ver as maravilhas do mundo antes de morrer, sem nenhum arrependimento. Miguel então pega Abraão e leva ele para um tour sobre a terra. Então, essa foi o pedido, isso aí está lá relatado no livro Testemunho de Abraão. Quando o anjo vai mostrando a ele, há também uma frase em que o anjo fala que ali seria dado a ele toda a herança da terra para os seus descendentes. E depois disso, levou Abraão para se preparar para a sua morte. Por isso que hoje em dia, para os judeus, esse arcanjo, né, Miguel, desempenha esse papel, tá bom? Então, nós estamos vendo nesse tema, até agora, o que as religiões do início da humanidade pensavam acerca de anjos da morte e continuam pensando. E nós em graça, André? Calma, abençoados, nós vamos chegar lá. Primeiro, vamos montar esse tema, vamos montar essa trama para chegarmos no ponto em que Deus quer nos esclarecer, ok? Então, muita calma nessa hora aí. Agora, a pergunta que não quer calar. Afinal, a Bíblia que conhecemos hoje, do jeitinho que ela está, sem tirar nem pôr nenhum livro apócrifo, nos dá margens para que acreditemos em anjos da morte? Vocês já ouviram falar do anjo? Foi a 10ª praga que entrou no Egito e ceifou a vida dos primogênitos. Vocês lembram dessa história? E que somente aqueles que tinham lá nas suas portas o sangue do cordeiro foi poupado. Vocês lembram disso? Vocês já ouviram falar desse anjo? Meu querido, se você falou que já ouviu falar desse anjo, como eu também, mas esse é justamente o problema. Vocês sabiam que nessa passagem de Êxodo não menciona a palavra anjo? Apenas diz que a 10ª praga foi esse mal que matou os primogênitos. Agora, milhares de pessoas que, como eu e você também, um dia acreditaram que é mesmo um anjo lá em Êxodo, não é verdade? Só que essa informação, ela foi mais uma inverdade do sistema. Por quê? Porque o povo aderiu a essa cultura de achar que ali era um anjo. E acabou virando verdade dentro do imaginário das pessoas. Mas o fato é que ali não fala sobre anjo, ok? Então, abençoados, dentro desse imaginário, dentro dessas coisas, a igreja manipulou essas coisas para aprisionar uma pessoa, mantendo uma informação falsa do que libertá-la. Assim pensam eles lá nos porões do sistema religioso. Então, queridos, é a mesma história. Vocês já ouviram falar também que o povo conta que Paulo caiu do cavalo. Você também já ouviu falar dessa história? Lá na sua conversão, Paulo quando se converteu?
Só que a palavra não diz que havia cavalo, que Paulo não caiu de cavalo nenhum. É mais uma vez o dito popular criando inverdades como verdade. E o sistema religioso sabe se aproveitar disto para manipular as suas historinhas para aprisionar o povo. Tem um texto também que eu quero trazer à tona aqui, que fala em Apocalipse, lá dos 4 cavaleiros que têm o poder de exterminar a 4ª parte dos moradores da terra. Também ali se fala que se trata de anjos da morte. Vamos ver, Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8. Vamos lá. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava, vem, e vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Então, queridos, esse texto é mais um texto que o sistema religioso usa para dizer que existe o tal anjo da morte. Mas será que ele fala mesmo do anjo da morte? Claro que não, abençoados. Na verdade, os 4 cavaleiros do Apocalipse ali é uma figura de linguagem. Eles, na realidade, simbolizaram o mal que veio sobre a terra, antecedendo ali o ano 70, o ano fatídico da volta do Senhor. Quando Deus estabeleceu o seu reino, derrotou Satanás, que seria aquilo que se opunha a Deus, no caso a lei de Moisés, e também o império da carne. Só que nesta mensagem não estamos abordando essa parte de Apocalipse. Eu só quero trazer que ali não está falando de anjo. Em nenhum momento você vê anjo. Criou-se uma cultura popular em cima disso. É isso que eu quero falar. O fato é que neste texto não se aplica dizer que existe um anjo que cuida da morte, ok? Então, sabe o que isso significa, queridos? Que não existe na Bíblia o tal anjo da morte, tanto anunciado pelo sistema religioso, em suas pregações de medo e terror na vida das pessoas. Agora, a Bíblia fala de anjos, anjos que provocaram a morte de muita gente, porém sempre amando e a serviço de Deus, e não que tenha um anjo específico chamado anjo da morte. Veja esse trecho, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 diz: Ora, nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185 mil homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Queridos, vejam que aqui nesse verso fala do anjo do Senhor, certo? Sempre quando o texto se refere a anjo do Senhor, fala do próprio Senhor. Se o sistema religioso fosse realmente fiel à Bíblia, como dizem ser, então não é mais a Santíssima Trindade, e sim um quadrilátero santo, porque teriam que incluir também o santo anjo do Senhor, que é o próprio Senhor em ação. Vocês estão entendendo? Eu vou entrar rapidamente aqui nesse contexto do nosso posicionamento hoje a respeito dos anjos, tá bom? Depois, mais tarde, eu vou trazer uma mensagem falando também mais especificamente sobre anjos, tá legal? Vamos então dar uma pinceladinha somente, de leve, nesse tema. Abençoados, os anjos foram, notem o que eu estou falando, foram, tá no passado. Por que, André, não são mais? Talvez você pergunte aí. Não são mais. Os anjos, queridos, foram espíritos ministradores daqueles que lá no antigo pacto ainda iam herdar a salvação. E hoje nós não vamos herdar a salvação, sim ou não? Quem aí hoje em graça está herdando a salvação, que vai herdar a salvação? Abençoados, nós já nascemos salvos. Então, se a função dos anjos era para aqueles que iam herdar a salvação, então hoje que somos salvos, eles perderam a sua funcionalidade. Sim ou não? De certa forma, sim. Porque antes na lei, queridos, ninguém era salvo. A lei só condenava, condenava e condenava. Por isso que na lei ninguém foi salvo. É isso que quer dizer que o Antigo Testamento está repleto de anjos. Por essa razão. Tem anjos no Antigo Testamento de todas as maneiras. Anjos que apareceu a Ló em Sodoma e Gomorra. O anjo que visitou Abraão.
O anjo que eu acabei de ler em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, que libertou. O anjo que libertou Pedro, o anjo que apareceu a Paulo. Aí você fala assim, mas André, aí nesse caso de Paulo, né, você disse ser o Antigo Testamento, não é isso? Mas como é que então o anjo apareceu a Paulo? Eu vou abrir aqui um parêntese para explicar essa passagem, nessa mensagem, para explicar isso. Olha, o período que Paulo viveu, atenção para isso que eu vou falar, é muito importante você saber disso, foi um período de transição entre um pacto e outro pacto. Tanto que Paulo fala em Gálatas que Pedro recebeu o evangelho da circuncisão e ele recebeu o evangelho da incircuncisão. Ou seja, ali mostra claramente que os dois pactos estavam vigorando, a lei e a graça. Vocês estão entendendo? Porém, Paulo, você tem que entender que ele colocou o fundamento. Foi ele que trouxe o fundamento. Hoje o nosso fundamento foi Paulo. Porém, o que precisamos fazer hoje, como diz lá a palavra, é criar um edifício. Não é isso que diz a passagem? Veja como cada um edifica sobre ele, sobre o fundamento. Então hoje nós estamos fazendo o quê? Um edifício espiritual, um edifício espiritual de conhecimento. Daí cada um veja como edifica sobre o fundamento. Então o nosso chamado é para avançar. Tá bom, queridos? Então Paulo, ele viveu nessa época. E muita gente para por aqui em Paulo, né? As pessoas param em Paulo e deixam de crescer. Elas fundamentam as suas vidas ali nas 14 epístolas de Paulo e não crescem, porque vivem sempre repetindo as mesmas coisas. Por isso que nós aqui da Graça Pura vivemos os melhores dias. Por causa do quê? Por causa da revelação. Isso é revelação. Então o ministério dos anjos durou até o ano 70. Porque os que nasceram antes de Jesus Cristo morrer ainda iam herdar a salvação. E isso só foi possível por completo por causa dos acontecimentos apocalípticos do ano 70. Vamos ler em Hebreus capítulo 1:14 para nos dar melhor embasamento disso que nós estamos falando, ok? Lembrando que aqui está falando no seu contexto de anjos. Vamos lá. Não são porventura anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta, meu querido irmão. Você ainda vai herdar a salvação ou você já herdou? Você já herdou. Então o nosso posicionamento hoje em graça é que os anjos já cumpriram o seu papel lá no ministério de letras de Moisés, porque os filhos de Deus nessa época precisariam da ajuda deles, porque a lei só afastava, a lei ela era impossível o homem cumprir e isso afastava o homem de Deus. Hoje o ministério não é mais com letras gravadas em uma pedra, o ministério hoje é do Espírito. Deu mais ou menos aí para vocês entenderem o nosso posicionamento em relação a anjos hoje? Então, queridos, o ministério dos anjos é um ministério que já passou, tá bom? Hoje, entendendo disso tudo, entendemos que não existe anjo da morte. A Bíblia não dá respaldo para isso. E também podemos afirmar que o ministério dos anjos se encerrou quando o pacto da lei se findou. Então, hoje não vivemos mais o pacto da lei, o pacto para obras que precisavam de anjos para ajudar aqueles que iam herdar a salvação. Estão entendendo? Mas não esquenta não. Eu mais tarde aí, mais para frente, eu vou trazer um tema mais amplo onde nós vamos abordar os anjos. Vamos voltar aqui à mensagem. E aí você me pergunta, André, por que você então está trazendo essa mensagem? Para esclarecer que anjo da morte é heresia braba, e estabelecer de uma vez por todas o nosso posicionamento sobre anjos. Isso mostra, a água não está parada. O Senhor continua em nós para que mais e mais pessoas venham se chegando. E que essa palavra alcance os nossos irmãos que ainda estão presos nas garras da religião. Porque o que Jesus de Nazaré fez não foi para colocar ninguém em prisões de mandamentos e regras. Jesus de Nazaré não veio para isso. Muito menos dentro de uma religião. Jesus batia de frente com os religiosos da época. Jesus não estava acabando com a lei, com o judaísmo, que era a religião que se formou em torno da lei, da Torá.
e iniciando uma outra religião, e tão feia como essa, que é o cristianismo. O que Deus quis dar foi luz a seus filhos que estão nessa vida, e não se trancar em sua própria mente, como fazem as doutrinas do sistema religioso. Elas trancam a mente de vocês. Vocês não conseguem olhar um palmo acima da tua visão. Não conseguem ter uma visão mais ampla. Então hoje a luz que anunciamos em graça é que o Filho de Deus precisa entender a sua posição na eternidade. Anota aí, queridos, a sua posição na eternidade. Porque Deus plantou isso em nós. Você sabia? Vamos ver Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vamos lá. Diz: ele fez tudo apropriado a seu tempo, falando de Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Queridos, esse verso foi escrito na lei, certo? O homem não conseguia compreender inteiramente a eternidade, porque havia ainda algo a ser feito, algo a ser retirado, por causa do pecado de Adão. Então era preciso remover essa mancha, e ele resolveu esse problema. Sim ou não? Jesus resolveu o problema do pecado. Hoje, abençoados, não temos mais a lei de Moisés, que seria a única coisa que nos afastaria de Deus de novo. E também os gentios não poderiam nem entrar no templo. Os gentios não poderiam cumprir a lei. Por mais que nós nos convertêssemos a prosélitos, nós não iríamos cumprir a lei. Estávamos fora da aliança, mesmo sendo prosélitos. Iríamos ficar no quintal do templo. Nem dentro do templo nós entraríamos. Era preciso que essa barreira caísse para que o homem voltasse a entender a eternidade. Mas o que fez o sistema religioso? Inventou um monte de tralha para desviar os filhos de Deus do seu caminho. E está aí há 2000 anos. Tem pessoas que falam assim: poxa, mas há 2000 anos, será que isso aí não é muita coisa não? Porque eles acham que o cristianismo hoje é o certo. Mas Deus faz o que quer. Ele esperou 2000 anos, isso ficar aí, ó, do jeito que está. Vejam, queridos, eles inventaram até o anjo da morte, para que as pessoas tenham medo e pavor. A barreira da separação caiu, o véu se rasgou, o templo veio abaixo, as leis de Moisés, da Torá original, foram queimadas, nem a arca da aliança sobrou, ninguém mais ouviu falar. É a destruição total desse tempo. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 10 em diante. Diz: e isso o quê? A graça, a paz, a união. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Queridos, e você só pode agradar a Deus se você entender a sua posição na eternidade, para que assim você possa frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. E aí o poder não é poder das práticas das obras, porque isso só levou o homem à frustração. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a sua perseverança e paciência. Está aí, duas coisas tremendas. Somente os que entendem a sua posição eterna não têm pressa de nada, pois em tudo ele age com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou o quê? Dignos. Olha aí, abençoado. Eu pensei um dia que isso adivinha de obras de abstinências, como o sistema prega, de jejuar, de orar pelas vigílias. Tem um pensamento dentro do sistema que eles falam que orar de madrugada é melhor, porque a fila é menor. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele nos tornou, ok? Não fomos nós. Ele nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino. No reino de quê? Da Igreja Universal? No reino da submissão a uma autoridade supostamente de Deus? Não é, abençoado. É de participar da herança dos santos na luz. Veja aí, essas coisas, essa é a grande salvação que o Senhor nos propõe, de entender a nossa posição na eternidade. E sabe qual a nossa posição na eternidade?
Você vai entender hoje, abençoado. Eu recebo que você vai entender. Você vai entender agora a sua posição na eternidade. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. Esse texto é lindo, esse texto é maravilhoso. Porém, ele não nos alcançou, porque nós não passamos por esse período das trevas. Porque aqui as trevas se refere à lei de Moisés. Nós já nascemos em graça. E para os que nascem em graça, tem que saber da sua posição na eternidade. Hoje já nascemos no reino do Filho do seu amor. A nossa posição na eternidade, abençoados, é de crescimento. Não precisamos viver esta vida de jargão, dizendo que somos mais que vencedores, porque isso o sistema faz. Não vamos viver dizendo a vida toda, somos salvos pela graça, isso não vem de vós. E isso o sistema faz, porque se ficarmos baseando a nossa vida no fundamento da graça, vamos estagnar o nosso crescimento. E nós nascemos para avançar, para progredir, para avançar. Vivemos de verdades em dizer que não há mais anjos a nosso favor. Isso não existe mais. Isso o sistema também fala. Mas o sistema não tem a ousadia de falar que o ministério dos anjos acabaram. O sistema não tem a ousadia de dizer que não fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, pois já nascemos no reino do Filho do seu amor. Eles não têm a ousadia de dizer que Jesus de Nazaré não veio para me salvar. Ele veio para salvar aqueles que estavam vivendo aqueles dias. E hoje ele já fez. Eu já nasci salvo. Eu não fui justificado. Eu já nasci justo. Eu já nasci entendendo a minha posição na eternidade. Então, abençoados, estamos encerrando essa mensagem para não se alongar mais. Estamos crescendo de glória em glória. Então hoje vimos que toda essa fantasia que se criou em torno de anjo da morte, não está na Bíblia. Vimos Apocalipse, vimos vários fatos. Vimos que na Idade Média, o que aqueles líderes religiosos faziam com o povo, levando o povo para o cemitério. Vimos também o nosso posicionamento em graça hoje. O nosso posicionamento hoje é eterno. Nós temos que conhecer a nossa posição na eternidade. E hoje os anjos não fazem mais parte do nosso cotidiano. Hoje, quem nos conduz é o Espírito Santo. Eu já venho falando e batendo nessa tecla. O que é o Espírito Santo? É a palavra revelada em ação, consertando as suas veredas, endireitando os nossos caminhos. Então, abençoados, aguardem os próximos temas deste canal, que está mostrando a nossa posição na eternidade. E isso, com certeza, é um alimento espiritual para as nossas vidas. Graça e paz, e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.